Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha chegar até vocês agora, nesse instante, enquanto estamos falando, essa paz, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, chegue até você e enche a sua vida de paz. Porque na paz nós temos paz. Graças a Deus. Eu queria falar para você que a paz que nós falamos e que nós alcançamos através do Senhor Jesus vem pela fé. É pela fé que nós alcançamos a paz. Não é pela vida religiosa, não é pela prática religiosa, não é pelo o bem que a gente faz às outras pessoas, mas pela fé nas promessas de Deus. A fé contraria a tudo que o mundo dá, que é a dúvida. O mundo traz dúvida, traz medo, insegurança. O mundo traz depressão. O mundo faz a pessoa ficar fraca, fragilizada com as suas informações, com os seus medos. E só para salvar as pessoas que vivem na dúvida, só mesmo a fé. Fé é certeza. Fé é certeza de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Só isso. Fé é certeza, é a certeza de que Deus fará o que Ele prometeu que faria. E essa é a fé que nós temos promulgado, que nós temos falado, que nós temos ensinado, que nós temos pregado, para que as pessoas venham raciocinar, venham pensar, venham avaliar, pesar essas palavras de fé, que são as palavras de Deus, para que elas venham pensar como Deus pensa. Você sabia? Quando você pensa como Deus pensa, você passa a viver na fé. Quando você pensa o que Deus pensa, você atrai o poder de Deus, a fé que faz você vencer todos os obstáculos. Agora, quando a pessoa foca a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, nas religiões, nas filosofias, nos pensamentos humanos, então ela se frustra, ela se decepciona e ela acaba não crendo em mais nada. Por quê? Porque ela foi ultrajada por conta de uma ilusão, a ilusão da fé emotiva, a fé sensacionalista. Você quer resolver o seu problema, minha amiga e meu amigo? Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei. Só existe uma coisa para resolver todo e qualquer problema. É a fé. Fé é a certeza. Certeza de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Olha só, isso é tão forte, tão forte, tão forte, que o próprio texto sagrado afirma. Olha só o texto. Vamos ver. Diz assim o texto sagrado: ora, sem fé, quer dizer, sem a certeza absoluta, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus na dúvida. É impossível agradar a Deus com medo. É impossível agradar a Deus com uma vida insegura. É impossível agradar a Deus sem
uma definição, uma determinação pessoal. Deus é fé. Deus é o poder que emana da sua palavra e que faz encher o nosso ser de certeza absoluta, uma convicção capaz de vencer qualquer batalha, qualquer guerra, porque a fé, como disse Jesus, é possível, tudo é possível para aquele que crê de verdade, de fato, de verdade. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia que ele existe, quer dizer, tem certeza que ele existe. E por isso ora, fala com ele, ó meu Deus, me ajuda, tem compaixão de mim. Não importa se você está em casa, na rua, se você está no trabalho, na igreja, não importa onde você está, se você está numa cadeia, numa prisão, num hospital, mas se aí mesmo onde você está, aí nesse momento, você fala assim, ó Deus, de uma maneira bem brusca, ó Deus, eu não sei se o Senhor existe, se é verdadeiro, se a tua palavra é verdadeira, se a Bíblia é verdadeira, se é tua. Eu só sei de uma coisa, eu estou sofrendo. E se o Senhor existe, eu preciso agora de um sinal da tua existência. Seja ousado, seja assim arrojado e fale com Deus. Você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Aliás, no final dessa programação, nós vamos ter oração e você vai preparando o copo com água para, depois da oração, beber. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Hoje mesmo, daqui a pouquinho, você vai ver. Você vai fazer um desafio com Deus. Se o Senhor existe, como diz a Bíblia, então eu quero ver. Você vai ver que Deus vai te responder. Porque Ele é galardoador, abençoador dos que o buscam. Esse é o Deus vivo, o grande, todo-poderoso, o invencível nas batalhas, o Senhor dos exércitos, o Deus que faz possível todas as coisas, inclusive resolver o seu problema de depressão. Como foi o caso dessa criatura, essa pessoa que teve uma depressão desgraçada. Ela viveu a vida no inferno. E somente pela fé na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, ela alcançou a sua libertação. É isso mesmo. Não foram os remédios, não foram os médicos, não foi a ciência humana quem resolveu o problema da depressão, que não tem cura para o ser humano, para a ciência, não há cura para a depressão. A única coisa que cura a depressão é a fé. A fé viva no Deus vivo. Não é qualquer fé, não. Não é uma fé religiosa, não. É a fé viva na palavra viva de Deus. Vamos assistir o testemunho. Aumente aí, por favor, o volume, para você não perder nenhuma só de suas palavras. Por favor, vamos tocar. Meu nome é Angélica Silva, eu tenho 51 anos de idade e eu sou autônoma. Eu tinha depressão, eu tinha uma tristeza muito profunda, mas na frente das pessoas eu ria, eu procurava conhecimento para ninguém desconfiar da pessoa que eu era. Eu olhava para uma colega que falava de conquistas, de planos, planejamento seja conquista material, seja sucesso profissional, e eu não conseguia ver nada. Eu busquei ajuda em todos os lugares que eu podia. Eu busquei ajuda na medicina, então, mesmo porque a depressão já começou a desencadear sintomas de doenças que apareciam no meu corpo do dia para a noite. Eu dormia e apareceu no outro dia com uma febre fortíssima, com dores. Eu tinha um processo de emagrecimento rápido e ele chegou até um dos médicos chegou a trazer uma injeção
Porque ele fala assim, esse processo de emagrecimento que você é fora do comum, isso é caso de estudo. Eu cheguei a tomar tarja preta, porque eu não dormia, eu tinha insônia. Quando eu conseguia pegar no sono, era um sono terrível, era um sono de pesadelos. Uma noite eu estava bem, na outra eu estava com febre, na outra eu estava com dor, na outra... Então, assim, não existia paz. Eu era um vulcão em erupção. Eu mesmo queria sair de dentro do meu corpo, porque eu queria parar aquilo. Eu queria parar aquelas cenas, eu queria parar aquela dor, eu queria parar aquele sofrimento, eu só queria paz, sossego. Eu pagaria o preço que fosse. Eram noites e noites saindo da cama, olhando para o céu e gritando. E o médico falou, eu não tenho mais o que fazer. Minha mãe, ela recebeu um convite de evangelistas na minha casa e foi na Igreja Universal. Eu não aceitava, ela convidou, a princípio eu não aceitei. Vieram os evangelistas na minha casa, praticamente falaram a minha vida. Eu me lembro como hoje, eles na sala, e eu não aceitei ir até lá, né? Porque eu falava assim, o que esse povo está fazendo aqui? E no meu pensamento vinha, vai na Igreja Universal. E eu numa luta interior, não vou. Naquela luta toda, foi mais forte a dor do que o preconceito. Porque chegou uma hora que eu falei, basta. Eu não aguento mais olhar para o meu rosto do jeito que tá. Eu tô perdendo a vida. Então, para quem tá morrendo, não vai fazer diferença ir lá. Entrei, sentei no último banco, cadavérica, sabe? Eu diria assim, se alguém visse de fora, ele me via como uma mendiga, um lixo. Olhei para o lado, vi alguns obreiros, falei, meu Deus, que paz, que o olhar deles me transmitia. Eles olhando assim para mim, eu falei, eu queria tanto ter aquela paz, aquela tranquilidade. E abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, eu só ouvi uma frase dizendo assim, se você veio buscar vida, nós temos vida para te dar. E eu levantei a cabeça, levantei o olhar e olhei para aquele homem que estava no altar. Falei, vida? Falei, me fala melhor disso, porque eu tô sentenciada, eu tô morrendo. Ele fez uma oração e daquela oração eu fui para casa. E eu dormi. Primeira vez que eu tinha dormido, depois de tantos anos. Já estava com 29 anos de idade. E eu dormi. Falei, meu Deus. Então, ele não está me enganando. Não tinha mais preconceito porque eu confiei. Eu vi que ali eram pessoas de confiança que queriam o meu bem, que realmente queriam trazer vida para mim. E como trazer essa vida para dentro de mim? Porque a depressão, ela é uma doença da alma e não tem remédio físico para essa dor, para essa doença. Mas lá eles tinham o remédio. O remédio certo era o Espírito Santo. Deixei os livros, eu deixei as religiões e eu comecei a me esvaziar de mim mesmo. Eu comecei intensamente a fazer uma disciplina e nessa intensidade chegou numa sexta-feira, numa reunião que nós tínhamos, uma reunião à noite, uma sexta-feira. Na época o bispo convidou à frente todas aquelas pessoas que queriam ter aquele batismo com o Espírito Santo. E eu fui lá para frente e falei, agora eu tô aqui. Eu tô aqui vazia de mim. Eu lutei para me esvaziar o máximo que eu podia. Agora é com o Senhor. Se o Senhor tem interesse em mim, então, eis-me aqui. E ali eu fechei os meus olhos e passou a minha vida toda como um filme. E os momentos, e todos os momentos em que eu pisei o pé e gritei, você não existe, o Senhor não existe, é o Senhor que está me fazendo sofrer. Ele me dizia, em todos aqueles momentos eu estava ali, do seu lado. Eu estava em silêncio porque eu não cabia dentro do seu coração. Mas eu estava lá, com você. E eu chorei, um choro que saiu da mais profundo de dentro da minha alma. Veio uma
paz e um riso, uma alegria. Deus vive em mim. Falei, o Senhor vive em mim, o Senhor entrou dentro de mim. Eu sou tua. Tem sentido a vida agora. É o dia que me sustenta, inclusive. Porque diante das lutas, quando eu passo, porque passo lutas, passo dificuldades, vem esse dia. Eu sou uma pessoa que tem paz, equilíbrio. Eu não tinha equilíbrio. Eu sou uma pessoa que eu não conseguia parar em lugar nenhum, em emprego, nada. Eu era uma bomba atômica, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Hoje eu consigo me relacionar com as pessoas. E se não tivesse dado tempo de eu chegar na Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu estava perdendo a vida, eu estava sem forças nenhuma, fisicamente falando. Espiritualmente eu estava completamente morta. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro da dor que você está sentindo, que não tem dinheiro que possa tirar essa dor. Não tem conhecimento que possa tirar esse vazio. Coloque os conceitos e preconceitos de lado e vá até a Igreja Universal do Reino de Deus e testifique que a primeira coisa que você vai receber lá é vida, é uma palavra de vida, é tudo o que você quer, tudo que você sonha, tudo que você necessita. E como caíram dos meus olhos as escamas e a minha mente se abriu, a sua mente também vai se abrir, você vai encontrar a vida que você tanto sonha e deseja. O que chama atenção no testemunho da Angélica é justamente isso. Ela falou assim, a minha dor, a dor da alma, a dor da depressão, era maior do que o meu preconceito. E então eu fui na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas para que ela pudesse ter a presença do Deus invisível dentro dela, ela teve que fazer uma faxina dentro de si, arrancar os seus conceitos e preconceitos e pensamentos e todo o lixo que havia dentro dela, porque todos os conhecimentos que ela havia reunido dentro de si eram simplesmente monturo de lixo porque não resolviam os seus problemas. O médico chega ao ponto de dizer, olha, não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Então, minha amiga, talvez seja essa a sua situação. O grau de depressão que você está vivendo nesse momento é tão alto, é tão intenso, a dor é tão cruel que você está totalmente entregue às baratas. Você não toma banho, você não se arruma, você não se pinta, você quer viver no escuro, você prefere viver num quarto escuro do que sair e contemplar o sol, a luz, a vida. Por quê? Porque você está tomado de um espírito, uma entidade que se chama depressão. Essa entidade faz com que você veja as coisas, você vê o mundo todo cinza e você não vê esperança para você. Mas o testemunho da Angélica é claro e evidente. Você acha que a Angélica está mentindo? Faça uma experiência. Venha nesta sexta-feira, especialmente no horário de meio-dia. Você pode vir às 8 da noite também, ou 10 horas da manhã, ou 3 da tarde, ou meio-dia. Aqui no templo nós temos uma reunião especial ao meio-dia. Faça um teste. Se você tem preconceito, se você tem medo de perder o dinheiro que você tem, não traga nada.
venha sem carteira, venha com a conta da passagem, de ida e volta. Mas venha, experimente, faça um teste, não custa nada. Você não vai pagar nada. Você não vai pagar nada. Ninguém vai te cobrar um centavo. O que você tem a perder? Você só tem a perder uma coisa, a depressão. Porque isso é especialidade da casa. É especialidade da Igreja Universal do Reino de Deus é tomar os problemas, as depressões das pessoas, comprar a briga das pessoas e livrá-las do inferno que elas estão vivendo. Experimente. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Faça esse teste. Faça um desafio com Deus. Ó Deus, se o Senhor existe, se é verdade que o Senhor existe, e se essa igreja é de Deus, eu vou lá nesta sexta-feira. E se não acontecer nada, eu vou ser o maior proclamador da mentira que é essa igreja. Faça isso. Faça um teste, não custa nada. Você tem fé para fazer isso? Então venha, vamos fazer um teste. Você vai sair de lá surpreendida, minha amiga, e sem gastar um centavo. Um centavo. O único dinheiro que você vai gastar é o dinheiro da passagem, de ida e volta, mais nada. Você vai ficar curado, radicalmente curado. E você será uma outra pessoa, você será a próxima que vai aparecer aqui dando o seu depoimento, falando o que Deus fez na sua vida. Porque a fé, minha amiga e meu amigo, é o princípio básico da restauração dos depressivos. A pessoa depressiva, o maior problema do depressivo é a dúvida. É ou não é? Você tem dúvida, você está cheio de ansiedade, de dúvida, de medos, de insegurança. Você fica com uma vida instável. Tudo que você faz dá errado. Por quê? Porque você faz na dúvida. Mas quando você chega na Igreja Universal do Reino de Deus, você recebe uma dose de fé que faz você ter os seus olhos abertos, sua visão, seu intelecto, sua razão, sua inteligência se abre para a grandeza de Deus que há na sua palavra. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, 3 da tarde ou 8 horas da noite, também tem às 10 horas da manhã, fique à vontade, o dia inteiro. E mesmo que não tenha reunião, você venha que alguém vai atender você e graciosamente, você não vai pagar absolutamente nada, você não vai pagar o pastor para atender você, você não vai pagar ninguém para fazer algum favor, nada, zero. Experimente, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E se isso que eu falei não é verdade, assista esse testemunho, esse próximo testemunho agora. Você vai ver como que Deus trabalha. Como Deus trabalha. Ele trabalha no silêncio da fé. A fé que lhe agrada e que traz dele a resposta que você precisa. Vamos assistir esse testemunho também. Será que é correto afirmar: nasci para sofrer? Fernanda Viana, desde muito nova, provou desta mentira. Aos 2 anos eu perdi o meu pai e logo em seguida eu perdi a minha mãe. E eu passei a ser criada pela família dos meus pais. Então era uma família que não me aceitava. Começaram a me maltratar, a me deixar trancada no banheiro, a deixar dormir sozinha. Foi quando a minha família, por parte de mãe, me buscou, porque eu estava aqui em São Paulo, eles me levaram para a Bahia. Eles começaram a me criar, tudo direitinho. Eu encontrei uma senhora que tinha o desejo de ser mãe, só que não conseguia. Ela passou a me criar. Como ela tinha o desejo de ser mãe e ela encontrou uma filha, ela começou a me dar tudo. Tudo do bom e do melhor, não media esforços para me agradar. E ela não falava não para mim. O não nunca existiu na minha vida, então eu cresci uma criança mimada. O meu padrasto me ofereceu o primeiro gole de cachaça, com 7 anos de idade. E eu achei bom, eu gostei. E eu comecei a me envolver com o álcool. Eu, com 10 anos, 11 anos,
Eu saía, eu bebia de cair, de passar vergonha. Foi quando eu conheci a cocaína. Eu conheci a cocaína, a maconha e todos os vícios, lança-perfume e a prostituição, com 14 anos. Eu sofri um abuso. Eu fui abusada sexualmente por uma pessoa que deveria me proteger, que eu via como um protetor. E ele me abusou. Essa pessoa me abusou, fez o que queria, porque eu chegava bêbada, eu chegava drogada e eu morria na cama. E eu comecei a ter medo, eu comecei a ter trauma, eu comecei a ficar aterrorizada. E assim, só destruição, espancava essa mãe minha, espancava ela, tirei sangue diversas vezes dela. E ela tentando me ajudar de todo jeito. E aí ela veio para São Paulo, para São Paulo. Chegando aqui, a irmã dela mora do lado da catedral. E ela começou a ir. Começou a lutar por mim. Foi quando, com 6 meses, eu lá sofrendo, eu não tinha ninguém, eu não tinha casa para morar. E aí eu falei assim, deixa eu ir para São Paulo, porque eu não tô tendo nem comida para comer. Por favor, eu prometo que eu vou mudar. Eu sempre prometia para ela, mas eu fiquei com tanto medo porque eu não tinha mais ninguém. Eu sabia que só ela tinha força para me criar, me ajudar. Ela falou assim, eu deixo você vir, mas só se chegando aqui você vai arrumar um emprego e você vai para a igreja comigo. Aí eu, tá bom, então eu vou. Cheguei aqui. Quando cheguei aqui, fui na igreja, mas o mundo ainda estava dentro de mim. Foi quando eu conheci o pai da minha filha. Foi quando eu engravidei. Eu só prestei para esse rapaz até o dia que eu falei assim, eu tô grávida. E aí ela falou, tá vendo? Você tem que ir para a igreja. Tá vendo? Você abandonou tudo por ele e agora ele está te abandonando. Vamos comigo? Foi quando eu comecei a ir. Só que eu comecei a ir e o mundo ainda dentro de mim. Eu não conseguia esquecer o mundo. Eu não conseguia esquecer as drogas. Eu não conseguia esquecer nada. Mesmo sofrendo, mesmo sabendo tudo que o mundo proporcionou para mim de desgraça, eu queria o mundo. Eu ia para a igreja e estava no mundo. Eu ia para a igreja e não obedecia nada. Sentimentos de ódio, ódio da minha família por parte de pai, ódio dessa pessoa que me abusou, ódio da minha mãe, essa mãe que me criou com tanto amor e carinho, que lutou tanto por mim, ódio. Eu tinha ódio de todo mundo, ódio daquela filha que estava dentro da minha barriga porque eu achava que ele não me queria por causa dela, ódio do pai da minha filha porque ele tinha me abandonado. Eu tinha muito ódio. Mas eu falava assim, meu pai, eu preciso do Senhor. Eu não tenho com quem contar, porque a minha mãe já está desistindo, ela já não está aguentando mais, então eu preciso do Senhor. E eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Foi numa sexta-feira, meio-dia, que eu fui na frente do altar e eu dei um grito. Eu falei assim, eu não aceito mais não ter testemunho para contar. Não ser o próprio testemunho na terra. Eu não aceito mais viver esse engano, porque, meu Senhor, eu errei no mundo e eu errei aqui dentro. Eu abro mão de quem eu sou. Eu perdoo quem tiver que perdoar. Eu vou olhar para o pai da minha filha e eu vou dizer assim, valeu por você ter me dado essa criança. Eu vou olhar para a pessoa que me abusou e eu não vou ver ela como um maldoso. Eu vou ver ele como alma. Eu vou olhar para minha mãe e eu vou ter gratidão, amor, porque ela sacrificou a vida dela por mim. E eu vou me entregar ao Senhor. Nessa sexta-feira aconteceu, eu gritei lá na frente do altar. Com pouco tempo, eu comecei a fazer tudo o que eu falei. Eu me batizei. No domingo, na reunião, o bispo pregando, eu me recordo, ele falou assim, Deus, ele não exige perfeição, mas Deus exige uma entrega perfeita. Eu disse, opa, é comigo. E eu falei para Deus, olha, Senhor, eu entreguei. Eu estou obedecendo.
Agora o senhor tem que cumprir o que o senhor prometeu, o que o senhor me pediu, eu dei. E foi no domingo de manhã que a voz dele é tão linda. É mansa, mas ao mesmo tempo é forte. Ele fala assim: eu estou contigo. Os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Eu disse assim: eita, é a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido daquela maneira. Ele já tinha falado comigo assim, ele já tinha me orientado, dado direções, mas a voz dele foi tão intensa na minha mente, não é sentimento. Hoje eu choro por entender, por saber que ele olhou para mim. O meu sacrifício chamou a atenção do meu pai, porque hoje eu posso chamar ele de pai. A Fernanda hoje, ela não tem mais vício. Nenhum. Ela não tem mais depressão. Ela ama e é amada pela filha, pela mãe. Eu sou filha. Hoje eu e minha mãe, nós duas somos muito amigas. Hoje meu prazer é dividir o alimento. Não só a comida, mas o espiritual. Hoje eu faço parte do grupo Vício Tem Cura. Hoje eu vou atrás dos viciados. Hoje eu falo que não só o vício tem cura, mas que a vida deles pode ser transformada, porque a minha foi. Porque se existe uma classe desprezada é o viciado. E eu sei bem disso. Então assim, hoje eu falo do que Deus fez na minha vida. E hoje eu tenho uma verdadeira felicidade dentro de mim, que é o Senhor Jesus. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus.
contas e boletos estão chegando. O telefone não para de tocar. Cobranças e mais cobranças. Todos os dias volta frustrado para casa por não ter o sustento para sua família. A má condição financeira é uma das coisas que mais tira a paz do ser humano. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir é algo muito difícil para quem vive este problema. O que tem tirado a sua paz? Saiba que é possível alcançá-la através da fé no Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus. Neste domingo, 18 de outubro, o segundo encontro com a paz. Na oportunidade, participaremos da Santa Ceia. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Bom, meu nome é Vânia Dimas, tenho 54 anos. Eu tinha muito ódio do Bispo Macedo. Eu não poderia ouvir falar o nome do Bispo Macedo e nem da Igreja Universal e nem de pastores. Eu tinha ódio, porque eu achava que eles eram que roubavam. O Bispo Macedo, para mim, era ladrão. Eu ouvia muito o que os outros falavam. As pessoas falavam para mim, esse pastor aí é ladrão. Se você for na Igreja Universal, que é a igreja do Bispo Macedo, eles vão fazer, porque é uma equipe de pessoas que faz uma lavagem cerebral. Como que pode uma equipe, isso é uma máfia? E eu falava, então, eu não vou num lugar desse. Se eles vão fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça e eu vou perder tudo aquilo que eu tenho e o que eu não tenho, eu vou fazer o que lá? Aonde eu frequentava, que era no centro espírita. Então, ali era uma coisa que a gente dava muito mais. Se os espíritos falassem assim, hoje eu quero 3.000 reais e você não tinha, você tinha que se virar e você tinha que arrumar. Então, muitas das vezes a gente não tinha, mas a gente corria atrás e conseguia. A última coisa que eles me pediu, um presente de um uísque que no Brasil não tinha. E esse uísque tinha que estar aqui no Brasil em 7 dias. Hoje, em valores, em dinheiro, é 37 mil. Na época, foi 17 mil. E a gente conseguiu, em 7 dias, esse uísque estava aqui na mão dela. Então, tudo que a mãe de santo pedia, a gente fazia. E a gente tinha que fazer. A gente não tinha, era obrigada a fazer. Eu tinha um carro, né? E um dia a mãe de santo chegou para mim e falou assim, Vânia, você vai deixar o carro aqui hoje. Aí eu disse para ela, não posso deixar porque o carro é a minha única condição que eu tenho para andar, para poder fazer alguma coisa para mim. Ela falou, você vai deixar. Eu falei, não vou deixar. Aí a entidade disse para mim, você vai deixar o carro agora. Você vai deixar a chave com o meu cavalo agora. Porque senão você não vai sair daqui. Eu vou matar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu vou fazer você sofrer um acidente, você vai morrer com sua família inteira. Aí eu fiquei com medo, peguei e dei. E dei o carro para ela. Ali eu saí. Quando eu estava saindo, ela falou, você vai voltar amanhã porque tem uma outra coisa que eu vou precisar que você deixe aqui comigo. Né? Aí no outro dia eu voltei para obedecer. Aí ela disse para mim, você sabe o que é que você vai deixar aqui? Eu falei, não. O que eu tinha eu já deixei. Dinheiro, já perdi tudo, perdi trabalho, perdi amizade, perdi minha família, perdi tudo. Então o que vocês querem mais? Ela falou, você vai fazer um pacto, porque a sua alma vai ficar aqui. A minha alma eu não vou dar, eu não vou permitir. Aí eu saí. Dali que eu saí, que foi o meu fundo de poço totalmente. Porque aí eu fui ameaçada, eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais comer. Aquilo ficava na minha cabeça, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Que eu falei, eu não posso viver assim, porque tudo que eu fiz, eu dei dinheiro, dei carro, não tinha onde morar direito, passando necessidade, passando fome, perdi tudo. Então eu falei, e agora, o que vocês querem de mim? Não tinha mais nada para oferecer, nem para mim, nem para ninguém. Mas mesmo assim, arrogante, né? Achando que a igreja ia roubar, que era ladrão. E a minha irmã já era da Igreja Universal e ela já buscava por mim. Aí ela falou para mim assim, com toda a paciência, com todo o carinho, falou assim para mim, vamos na igreja hoje?
Aí eu falei para ela assim, na Igreja Universal, ela falou assim, é. Eu falei, não vou, não adianta você me chamar porque eu não vou. Ela falou, mas só vai para você conhecer, você não precisa falar nada, chega lá, senta, fica lá, não fala nada não, só fica ouvindo o pastor pregando, que você vai ver que não é nada disso que você está imaginando. Eu fui para a igreja, sentei no último banco, aí eu vi o pastor falando, o pastor pregando, o pastor falando de altar, de oferta, de dízimo. E aí eu fiquei olhando ali. O pastor falou, aqui você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a nada. Nem da dízimo, nem da oferta, nada. Você fica à vontade. O pastor falando. E eu ouvindo aquilo ali. Eu falei, mas se não é obrigada a nada, então tudo que me falou até agora não é verdade. Porque se ele não está obrigando ninguém, se aonde eu estou e aonde eu vivi praticamente a minha vida inteira, eu fui obrigada a fazer. Eu fui obrigada a fazer e buscar coisas que eu nem tinha, na verdade. Eu saí dali, fui embora. Mas aquilo ali ficou na minha mente. Eu falei, como que pode? Todo mundo fala que esse pastor aí é ladrão, o bispo é ladrão, todo mundo rouba. E aqui ele não pediu. Ele falou que ninguém é obrigada. Aquilo me chamou a atenção. E aqui, o que eles vão roubar de mim? Se eu não tenho dinheiro, não tenho casa para morar, não tenho roupa, não tem nem onde dormir, o que eles vão tirar de mim? Eu comecei a pensar isso. Cheguei na casa da minha irmã estava ouvindo o Bispo Macedo falar no radinho dela. Ele falou assim, você que pensa tirar a sua vida, não faça isso. Porque o Senhor Jesus, Ele tem algo muito grande na sua vida. Você hoje está sofrendo, mas se você determinar no seu coração que a partir de hoje a sua vida muda, Mas aquelas palavras ficou no meu coração, ficou na minha mente. E aí eu comecei. Eu falei, eu vou voltar. Aí voltei novamente. Na Igreja Universal eu comecei a aprender e foi aonde o Senhor Jesus, Ele me abraçou. A Igreja Universal me abraçou, os pastores, os obreiros. Eles não tiveram nojo de mim. Eles me ensinaram, me orientou. Então foi a partir dali que eu vi que tudo que eu aprendi lá fora, quem estava sendo enganado era eu. E eu fui buscando. Ainda senti uma tristeza, ainda assim eu era ainda insegura. Porque aí quando eu fui, num domingo de manhã, que eu sentei lá na frente e falei, meu Deus, eu quero o Teu Espírito. Porque é o que me falta. E Deus, Ele me deu o Espírito. E eu fui batizada no Espírito Santo. A partir dali, tudo mudou na minha vida. E me deu uma alegria por dentro, coisas que eu nunca tinha tido na vida. Aquela alegria, aquela vontade de abraçar as pessoas, vontade de falar, olha, Deus existe. E queria abraçar, queria falar de Jesus para todo mundo, aquela alegria dentro do meu coração. E Ele falava para mim, eu sou contigo. Eu sou contigo. Então aquilo me levantou de uma forma tão maravilhosa, tão gratificante, que eu falei, meu Deus, o Senhor realmente é comigo. O Senhor nunca me abandonou. Que é mais gratificante, que eu tenho certeza da minha salvação. Isso eu tenho certeza. Hoje eu tenho carro, eu tenho casa na praia, eu tenho uma família abençoada, eu sou bem casada, tenho as minhas filhas, mas isso não é a minha prioridade. A minha prioridade é o Espírito Santo. É a certeza da minha salvação. Meu nome é Mariana, eu sou vendedora. E o meu preconceito com a Igreja Universal, ele nasceu da seguinte forma. A minha mãe, ela fazia parte da igreja e Deus, Ele já tinha feito uma grande transformação na pessoa dela. Mas devido a eu ouvir que o Bispo Macedo era ladrão, fazia lavagem cerebral nas pessoas, os pastores eram charlatão, eu acreditei em todas essas notícias. E mesmo a minha mãe mostrando, falando da igreja, mostrando boas coisas que ela aprendeu na igreja, eu preferi acreditar naquelas notícias falsas que eu ouvia contra a Igreja Universal. E eu buscando na internet essas notícias, referente à igreja,
Até vinham as notícias boas falando da igreja, mas eu só focava nas notícias ruins, nas notícias falsas, que era a opinião que eu já tinha referente à igreja. E nesse momento, a minha vida estava totalmente destruída. Eu tinha muitos complexos, sofria com depressão, tinha vícios de droga, cigarro, álcool. E o meu pior momento foi quando eu já estava casada, né? Meu esposo foi preso, ficou preso durante 3 anos. Eu visitei ele na cadeia, sofrendo muitas humilhações. E aí foi onde eu me lembrei dos convites que minha mãe fazia para mim. E o preconceito, ele ainda existia, mas o meu sofrimento era tanto, a minha vontade de ter uma nova vida era tanto, que eu fui para a Igreja Universal, mesmo com preconceito. E no primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, eu já senti uma grande paz dentro do meu coração, né? Eu já senti uma tranquilidade na minha mente. Não me pediram dinheiro, não me roubaram. Na realidade, até me roubaram a minha alma do inferno que eu vivia. Eu fui recebida pelas pessoas de uma forma muito respeitosa, muito educada, e eu resolvi continuar. E no dia que eu recebi o Espírito Santo, todo vazio, toda tristeza, toda angústia, todo o sofrimento que lá atrás eu tinha, eu passei a não ter mais. Pelo contrário, hoje o que habita dentro de mim é uma certeza, é uma alegria, é expectativa de vida, porque lá atrás, antes, sem o Espírito Santo, cheia de preconceito, o que eu tinha era desejo de morrer. Mas com o Espírito Santo, quando eu recebi o Espírito Santo, ele me trouxe vida, ele me trouxe alegria, me trouxe paz. Eu fui liberta de todos os males e conflitos que podia existir, principalmente o preconceito. E nesse momento, eu tive certeza que eu estava no lugar certo, que eu cheguei no lugar certo e que eu tinha tomado a melhor decisão da minha vida. E hoje, a minha vida está totalmente transformada. Eu tenho um casamento abençoado. Aquele homem a qual nós passamos muita humilhação junto, porque ele era envolvido com a criminalidade, eu tive que visitar na cadeia. Hoje, eu e ele temos o prazer em servir a Deus nesta instituição. Hoje a Igreja Universal, ela representa uma mãe para mim, uma faculdade da fé. Foi aqui que eu aprendi a ser uma pessoa de caráter, a trilhar um bom caminho. Foi aqui que eu aprendi tudo que eu sei. Hoje eu posso dizer que eu aprendi quando eu cheguei na Igreja Universal. Não façam que nem eu, que só olhei para as notícias falsas, que só procurei o que diziam de errado contra a igreja. Dê a chance de você procurar algo que fale do trabalho real da igreja, das pessoas que ela tem ajudado. E eu tenho certeza que se você olhar para isso, se der a chance de conhecer o trabalho da igreja, obedecer o que for dito através dos homens de Deus, porque eles não são ladrões igual eu pensava que era. Hoje eu conheço a verdade, eu posso falar sobre essa verdade. Então, se você se der essa chance, obedecer, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, assim como foi a minha. A promessa de Deus diz o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas na sua vida. Ele te dá, inclusive, especialmente, uma vida nova. Mas você tem que se despir da sua vida velha. Você tem que tirar o lixo que é a sua vida velha para que Deus possa colocar uma vida nova dentro de você. Não é possível você viver uma vida velha e uma nova ao mesmo tempo. Então, você vai ter que abrir mão da vida velha. A proposta de Deus é essa, é clara
para aqueles que creem. Vida nova. Eis que faço novas todas as coisas para todos nós. E essa vida nova começa agora para você. Você crê? Você acredita? Então, você já deve ter um copo com água. Então vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ouça a minha oração, a nossa oração, em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão cansados de bater em muitas portas, irem a muitos lugares, falarem com diferentes pessoas, em busca de uma resposta, de uma direção, de uma solução que só o Senhor pode dar. O Senhor, depois que criou o mundo e o ser humano para dominar a terra, o Senhor criou o trabalho e a família. Foram as últimas coisas que o Senhor criou. E o trabalho para abençoar, sim, as obras das nossas mãos, para que esta pessoa tivesse prazer naquilo que faz, para que essa pessoa desfrutasse da tua criação, para que fosse ele realizado e não frustrado. Mas agora há pessoas frustradas, porque não têm paz nem em casa, nem no trabalho, nem na rua, nem na sociedade, em lugar algum. Esta pessoa se sente bem, esta pessoa tem segurança. Falta a tua proteção, falta a tua bênção. Em meio a esta pandemia, esta pessoa desenvolveu a depressão, ataques de pânico, fobia, medo. Essa pessoa tem pavor à morte, ao dia de amanhã. Essa pessoa não tem definição. Tudo isso é sinal da ausência do teu Espírito. São sinais que provam para ela, para ele, que falta a tua presença. Ainda que ele tenha fama, saúde, dinheiro, família, mas sem o Senhor Espírito Santo, nós não temos paz. Nós não temos forças para lutar, nós não temos razão de viver. Então agora, neste exato momento, penetra neste corpo através da minha voz e arranca esse espírito da tristeza, da morte, do homicídio, do suicídio, da depressão, do vício, do desânimo. Pois, meu Deus, eu apresento a Ti esta água em oração e a declaro consagrada, abençoada, para que através desta água o mal seja arrancado e esta pessoa receba paz, receba força, receba agora um sinal de que o Senhor está vivo. Se eu sou homem de Deus, se esse templo, o templo de Salomão, é casa de oração ao Deus vivo, então agora o Senhor vai dar um sinal para ela, para ele. Pois eu te invoco de joelhos, desde o templo de Salomão, por uma resposta, por um milagre, por um sinal, e que ele receba agora no seu corpo, na sua casa, no seu trabalho. E você que crê, diga: eu creio. Então beba e receba agora a resposta de Deus à nossa oração. Meu Pai, dê a esta pessoa a força para te buscar, a disposição para te obedecer. Esta pessoa que tem vivido no erro, no pecado, na sujeira, mas quer abandonar o erro, quer abandonar o que é errado e viver uma vida nova. Então que neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, o Senhor possa enchê-lo, batizá-la. Esteja ele aqui
meu Deus, no templo ou em um templo da Universal, que neste domingo do encontro com a paz, esta pessoa receba o príncipe da paz, que é o Senhor Espírito Santo. É o que eu te peço. Aproveito este momento para pedir em favor da vida econômica de todos os que estão patrocinando a construção da catedral no seu estado. Estamos construindo diferentes catedrais no Brasil, em diferentes lugares, estados. E eu peço pela vida econômica dos membros e dos patrocinadores, simpatizantes desse trabalho evangelístico realizado pelo Senhor Espírito Santo, através da Igreja Universal. E você que concorda, diga graças a Deus. Amém. Confirmados e 148.957 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 720. É comum as pessoas evitarem falar ou ouvir sobre o Apocalipse. Isso porque a maioria tem medo. Temem que o mundo como elas conhecem acabe. Temem por não conhecer a Deus. Temem o desconhecido. Mais importante é a salvação da sua alma. Mas falando assim, você me assusta. Parece até que o mundo vai acabar amanhã. De certa forma, o mundo acaba todo instante para quem morre. A gente tem que estar preparado. Ou para a nossa partida, ou para quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele. É verdade. Ai daqueles que forem deixados para trás, que viveram uma vida de fé só da boca para fora. Será um sofrimento sem fim. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Domingo, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, daremos início ao estudo do Apocalipse. Uma revelação sobre o que está por vir e mudará o rumo da sua vida. No Templo de Salomão ou em uma Universal, chegue cedo e traga sua Bíblia. O Senhor Jesus afirmou 3 vezes, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último. E aqui no versículo 17 do capítulo 1 do livro de Apocalipse, ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Meu amigo, ainda que você tenha errado muito, ainda que você tenha começado mal este ano, você não tem por que terminar mal. Você pode voltar, você que se afastou e você que nunca esteve na presença de Deus. Neste domingo aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, iniciaremos o estudo do Apocalipse. Traga a sua Bíblia. Você deve adquirir este livro. A terra vai pegar fogo, porque vamos estudar versículo por versículo deste livro profético, aonde o Senhor Jesus quer ser o primeiro na sua vida. O que Ele iniciou, Ele quer concluir. O que Ele vai iniciar, Ele quer concluir, mas para isso você tem que buscá-lo com fervor, com determinação, com perseverança. Neste domingo, estudo do Apocalipse no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. E não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.